Mente zerada, todo momento é fresco. Nenhum momento se repete. Nenhum momento se repete. E a gente tem hoje... Eu nem sei qual que é a pergunta pro programa de hoje. Qual que é, Dodô? Boa pergunta, cara. O pensamento, ele vai acontecer. Ele é inevitável. O ser humano, ele tá meio que condenado à ocorrência do pensamento. Mas ele não está condenado a ficar preso no pensamento. E é essa libertação que a meditação pode te trazer. Já tem pergunta para fazer já. Dentro disso aí é amplo demais. Cara, quem não tem uma pergunta? Quem está começando meditação? Até hoje eu sofro demais com isso. Que não tem essa dúvida. Os pensamentos começam, vai jorrando pensamento na cabeça e realmente é uma excelente pergunta. Não tem a mínima ideia. E o que fazer com isso tudo? Esse é o tema do programa de hoje. Aumenta o som e abre a mente. Chegando mais um Áudio Zen. Mas o tema realmente é muito interessante. Eu tenho essa dúvida até hoje. Cara, o tema é essencial para quem está começando meditação. Não só para quem está começando. Tem muito praticante que já faz meditação há alguns anos, cara, e que não tem essa questão esclarecida. Mas existe algum momento específico disso esclarecer? Ou esse problema sempre vai existir? Não, a ocorrência do pensamento sempre vai acontecer, sempre vai existir. Imagina uma cachoeira que jorra água. Ela tempo continua todo. 100%. Tempo todo, jorrando água. A natureza da cachoeira é jorrar água. A natureza da mente é produzir pensamento, cara. Tá respondido, é? Não, calma, estamos construindo. Sensacional. Estamos construindo. Sensacional. Agora, o fato da cachoeira jorrar água o tempo todo quer dizer que você vai ter que se molhar o tempo todo? Não. Você pode se distanciar e observar a cachoeira jorrando água. Então, a orientação básica, mas por básica entenda que é a orientação que vai sempre ter que ser dada, é que você vai ter que aprender a observar o seu próprio fluxo de pensamentos. A cachoeira tem o próprio fluxo de água dela. A nossa mente tem o próprio fluxo de pensamentos. Esse fluxo está condicionado a muitos fatores. Sim. Então, você pode perceber, por exemplo, que provavelmente tem um tipo de pensamento que se repete mais do que outros. Sim. Então, isso tudo é resultado de condicionamento, de marcas mentais que vão aparecer na meditação. Sim. Então, você parou seu corpo, sentou na postura, Sim. começou a respirar, e aí, de repente, você ganha o poder de observação. Sim. De constatar o que acontece na sua mente. Isso é formidável. Algumas pessoas se assustam porque elas nunca pararam para fazer isso. Sim. E quando elas observam que existe um fluxo de pensamentos, elas meio que não sabem o que fazer com isso. Você não sabe mesmo. Você tá ali com 1 milhão de pensamentos na sua cabeça, que o objetivo não é pensar em nada e tem 1 milhão de pensamentos surgindo. Opa, mas aí olha só, o objetivo não é pensar em nada? Quem disse isso? Mas não ter o apego daquilo, de estar pensando em algo. Não Eu me expressei errado. Legal. Porque é isso. Né? Isso aí, mas legal, mas não é nem o objetivo, mas o cultivo é não pensar o pensamento que surge. Ele vai surgir, o fluxo vai surgir. Então você está sentado em meditação, aí vem, por exemplo, a lembrança do que aconteceu ontem. Sei lá, você encontrou com alguém, conversou com alguém sobre um tema. Aí surge na sua cabeça esse pensamento que é uma lembrança. Você tem 2 opções. Ou você vai desenvolver esse tema mental e vai ficar conversando mentalmente com a pessoa de novo. Resolver a situação e digerir aquilo. Ou seja, você está pensando o pensamento. Ou você pode dar um passo atrás e observar o surgimento desse pensamento. Você vai observar, surgiu a lembrança do pensamento. Surgiu a lembrança do que eu fiz ontem. E aí você pode, nesse recuo, observar que ele surge, dura um tempo e depois cessa. Mas uma coisa que eu faço, que me ajudou muito, eu meio que converso comigo mesmo, deixando claro que, ok, reconheço que esse pensamento está aqui, daqui a pouco eu volto nele. Quando eu terminar, aí eu deixo claro para mim mesmo. Agora eu
não é o momento disso. Essa não é orientação. Não é orientação. Eu deixo conversar comigo. Não é. Porque quando você conversa com você está usando o quê? Linguagem, ok? Que é neocórtex. E a meditação não é o momento de usar razão, neocórtex, linguagem, planejamento. Embora possa surgir um pensamento discursivo, e ele vai surgir, qual que é a orientação? Você olha para ele ao mesmo tempo em que você coloca a sua atenção na respiração. Isso é pré-verbal. Porque se você vai para o nível do pensamento e começa a conversar com ele, mesmo que seja, eu estou pensando, mas daqui a pouco eu não penso mais e depois eu retomo, mesmo que seja isso, você foi para o nível verbal. Entendi. Não, mas eu foco na respiração. Eu sempre, quando os pensamentos surgem, eu tento, de alguma forma, reconhecer que ele está aqui, mas focar na respiração e deixar claro essa comunicação verbal para mim que não é o momento disso e eu volto nisso daqui a pouco. Então apego, realmente um apego que eu tenho. Então dá um upgrade na sua prática. Corta essa conversa que você tem, que é um acréscimo ao pensamento, então não dá nem a energia para ele do acréscimo. Senão eu já estou rendendo, já estou permitindo que ele fique existente ali. Entendeu? Né? Você está confirmando o pensamento. Além desses pensamentos que são pensamentos que não são todos iguais, um pensamento vai te atingir de uma forma, talvez um assunto de ontem vai vir agora mais do que talvez uma dor, ou talvez a dor de anos atrás vai vir no pensamento na hora de eu estar meditando. Mas além disso, tem o próprio dia em si, sabe? O dia de você estar sentando é completamente diferente. Pô, hoje, a minha meditação de hoje de manhã foi diferente de anteontem. Ok, mas vamos voltar a esse ponto que você colocou que é muito importante, que é o acréscimo de energia. Então, quando você conversa com o seu pensamento, você está acrescentando energia para ele. Okay. Isso é alimentá-lo, isso é nutri-lo. Ao passo que se você recua e simplesmente constata, é uma observação mesmo, é uma visão interna, você constatou, né? O pensamento surgiu. Mas aí você volta para a respiração sem desenvolver a fala verbal, mental, sem acrescentar a energia, cara, esse pensamento dura muito menos tempo do que vai durar se você conversar com ele. Eu vivo isso. Eu realmente mantenho a respiração, mas esse processo de eu digerir, eu entender que vai passar, é um apego, sabe? É tipo ansiedade, tipo, passa. Por isso você tem que treinar o quê? Porque é treinado nisso, né? É o movimento de voltar, de recuar e não encostar no pensamento. Não encoste, não toque no pensamento. Entendi. Ele vai surgir. Entendi. Igual a cachoeira. Tá jorrando água. Não põe a mão lá. Só olha. Constata que tá jorrando água na cachoeira. Show de bola. Pô, Gustavo, mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Mas todo mundo fala que é possível. Todos os mestres dizem, é possível. Agora, surgiu o pensamento. Então, recapitulando. Surgiu o pensamento, eu estou meditando. Vai surgir pensamento, pessoal. Essa ideia de que meditar é esvaziar a mente, essa é a maior mentira que foi contada para o Ocidente. Não sei quem contou isso, ou quem começou esse fake news. Mas é um fake news. Meditação nunca foi parar de pensar. E dizer isso é tirar um peso enorme das costas. Porque olha que trabalho ingrato seria alcançar, usando a minha vontade, um estado onde não tem pensamento. Sim. Isso é impossível. Por quê? Porque a própria ideia de não poder pensar em nada já é um pensamento. Sim. Então já é uma contradição. Então tá, eu sentei, eles vão brotar. Ok. No começo o fluxo vai ser um pouco mais difícil, vai ser mais intenso. No começo geralmente é assim. Não tem importância, eu tenho que treinar. Eu tenho que ter a compreensão de que é um processo de treinamento. Então no começo, eu vou, a cada momento que eu me flagrar perdido no pensamento, sem julgamento, sem ficar assim, nossa, eu falhei, eu errei de novo. Sem isso, você simplesmente reconhece que você se envolveu com o pensamento e volta para a respiração. Como assim voltar para a respiração, Gustavo?
Você vai voltar a sua atenção para a sensação física de respirar no abdômen, de expansão e contração do abdômen. Sim. Você está inspirando, o abdômen expande suavemente. Sim. Você está expirando pelo nariz, o abdômen contrai suavemente. Sim. Essa é a âncora para onde você deve ir quando se pegar envolvido com qualquer conteúdo mental. Sim. Aí olha que legal. Não, essa parte aí eu lembrei direitinho. Já aconteceu comigo de eu sentir tipo coisa caminhando em mim, sabe? De eu precisar mexer a perna. E se eu simplesmente não apegar isso de forma alguma e só pensar na respiração, some. Sabe? Tipo, tô com dor na perna. Se eu não me apegar, é basicamente isso que você tá falando, né? Sim. Só o fato de eu me apegar na respiração dissolve aquele apego à dor na perna. Vamos só colocar de uma forma diferente. Não é apegar na respiração, é usá-la como uma referência. Okay. É voltar a minha atenção para a sensação, é física mesmo a sensação, de respirar. Okay. Nós não vamos nem pensar na respiração, porque uma coisa também é você pensar, olha, eu vou respirar. Não é pensar na respiração. Não, é só sentir. É a sensação física do abdômen expandindo e contraindo enquanto o ar entra e o ar sai. Okay. A dificuldade maior da meditação, sabe qual é? Não é cruzar a perna, sentar no chão. É a pessoa ter a humildade intelectual, de voltar para esse processo que aparentemente é simples, que é sentir a sensação, sem elaborar intelectualmente. Por quê? Porque o sofisticado atrai as pessoas. Todo mundo quer uma coisa sofisticada, elaborada, né? Sim. Até porque a posição de meditação, por exemplo, não é necessária, né? Não, você pode meditar sentado, na cadeira. Eu posso meditar andando. Eu posso meditar lavando louça. E aí o que acontece? Na medida em que eu treino isso sentado na cadeira ou na almofada, mas no começo tem que ser sentado na cadeira ou na almofada, por quê? Para você isolar o momento. Né? E isso é essencial, realmente, principalmente tendo o espaço próprio de meditação. Eu acho que para mim foi uma coisa que me ajudou muito na prática diária de meditação. Aquele cantinho, com aquele ritual. Porque você simplifica. Porque normalmente nós estamos envolvidos com processos complexos. Quer conversar com as pessoas, quer trabalhar. Isso é complexo, isso envolve uma série de condicionamentos em nós. Muita energia de várias coisas distintas da sua, né? Então é importante sentar, porque aí você restringe essa complexidade e simplifica a tua prática. E naquela simplicidade você vai treinar essa nova postura. Essa reeducação, cara. Então a meditação é uma reeducação postural, não só da postura física, mas mental. Então, enquanto está todo mundo preocupado em desenvolver o próximo pensamento, em pensar o pensamento, em ter uma ideia mais brilhante que a outra, a meditação é um momento em que você pacifica a sua mente, voltando para o lugar de onde você nunca saiu, que é a respiração. É a única coisa que você faz do início da sua vida até o fim da sua vida. E você só pode respirar aonde? No instante presente. Você não pode respirar no passado ou no futuro. Então, quando você aceita esse fato e humildemente se conecta com ele, você começou a entender do que se trata a meditação. Só que isso é treinado. Isso tem que ser treinado. Exige prática todo santo dia. Isso tem que ser treinado. Por quê? Porque na nossa postura automatizada, no piloto automático, nossa tendência é reatividade. Nós reagimos e aí surge um pensamento, você reage com apego ou aversão. Garra naquele pensamento, se prende nele. Ou tenta reprimir, tenta correr, afastar. Então, quando você faz isso, tanto o apego quanto a aversão, tanto o tocar quanto o afastar, você está nutrindo o objeto do apego. Já percebeu isso? Que não importa. É a minha situação. O simples fato de eu falar, estou meditando agora, daqui a pouco eu volto para esse pensamento, eu estou me apegando a que é esse pensamento, o tempo inteiro meu cérebro está guardando essa informação de que eu vou voltar para ele e eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, que era não pensar nele e só respirar. E é legal também observar o seguinte: para tudo aquilo que você
desenvolve apego ou aversão, seja um pensamento, seja uma situação, seja, sei lá, qualquer coisa. Tanto o apego quanto a aversão fortificam o objeto. O objeto. Então, se você está querendo agarrar, segurar alguma coisa, o seu apego só torna essa coisa mais forte. Então, você não vai conseguir segurar nas suas mãos isso. Sim. E se você também tenta fugir, aversão, a sua fuga também será mal sucedida. Porque você está nutrindo o objeto. Fuga de algo, né? Fuga de algo. Então os dois casos, você confirma o objeto. E não tem que confirmar isso. E não resolve. É. A pacificação mental acontece quando você olha para a situação Sim. e sem fuga, sem confrontação, que é o apego, Sim. e também sem aquela postura, digamos assim, né? Não tô nem aí. Essa pseudo-neutralidade, né? Porque não é uma indiferença. Mas é muito bom você falar isso. Não é uma indiferença. Veja bem, a presença da atenção plena não é indiferente. Uma coisa é você falar assim, não desenvolva apego nem aversão, Ok. mas esteja presente observando. Você está Ok. presente observando. Você não tá largando mão do seu compromisso ali. Né? Outra coisa é indiferença. Sim, sim. Não, Total. a meditação não é indiferença, Sim, ok? sim. Porque há uma confusão que pode acontecer. Então meditar é só ficar lá de boas, indiferente, Largado, né? largado e neutrão. Nada Não, a ver, nada a não. ver. Ao contrário, você vai desenvolver a postura mais refinada que pode existir, que é a postura da presença que não interfere com grosseria. Você está observando, você está atento, presente, pacificado com aquilo que está acontecendo. Pô, Gustavo, falando assim parece maravilhoso e facinho. Mas é não. maravilhoso. É maravilhoso, mas não é facinho. Você tem que treinar. Tem que treinar, Vamos mas... pôr o pé no chão. Sim, ok. A pessoa que vai sentar para meditar hoje, ela vai experimentar dor na perna, talvez, Sim. ou dor na coluna, o que Sim. é normal, porque o corpo está acertando. Sim. Super normal, isso passa com o tempo de prática. Ok. Ela vai experimentar o fluxo de pensamentos. Não é que eles surgem porque você foi meditar. Ele sempre esteve lá. Só que você tá tão ligado no piloto automático que você não sente ele, né? Show de bola. Igual a cachoeira. Sempre esteve lá. É. A Mas você analogia não- da cachoeira foi maravilhosa. Mas você não tinha percebido isso ainda. É. Aí você sentou, você fala, cara, eu por dentro tô um turbilhão. É. Aí você começa a travar E contato é um com isso. atrás do outro. Os pensamentos surgem de forma... Isso, isso que você falou é muito verdade. Dá a sensação de que os pensamentos surgem quando a gente senta pra meditar. Só que não, o pensamento sempre esteve aqui. Sempre está aí, As cara. dores, os sofrimentos, eles Sempre. nunca saíram. Sempre está acontecendo. Caramba, velho. Nossa, isso é muito legal ter essa reflexão assim. Porque viver nada mais é do que você abafar isso de algumas formas. Tanto é que tem dia que você... Por exemplo... as Viver pessoas- da forma ordinária, comum, né? comum. Sim, Tá. sim. Ah. Que você solta, por exemplo, talvez você não é um cara explosivo, mas você talvez discute ali num trânsito, ou talvez você não é de beber, mas tal dia você bebe demais, talvez você só tá tentando esconder uma sensação que tá dentro de você e você mesmo não se escuta. Exatamente. Nossa, é muito doido você ter falado dessa forma. Muito legal. Então qual é, assim, só pra gente concluir, né? Esse bloco desse E programa. uma excelente pergunta. Show de bola. Excelente Legítima, justíssima, Sim. né? Então você que está começando a meditar, você certamente vai passar por isso, talvez um dia mais, um dia outro menos, mas você vai passar pela experiência de estar sentando para meditar e testemunhando um fluxo de pensamentos. Sim. O que você faz com eles? Nada. Você observa o fluxo ao mesmo tempo que você volta a sua atenção para a respiração. Então você que está praticando meditação, não procure abafar os seus pensamentos e tampouco fique procurando alimentá-los. A postura correta é volta para a respiração, volta a sua atenção para a respiração e com o tempo de prática você vai gradualmente ganhando o poder aumentado de observação. É isso que nós tratamos no nosso curso, Sim. enfaticamente no primeiro bloco. O nosso curso tem 3 blocos: observação não reativa, compreensão de causa e efeito e ação lúcida.
Então, o primeiro bloco do curso, para quem não conhece, eu estou apresentando, Sim, já lida com... é o primeiro essa bloco, resposta toda. observação não reativa, onde você vai aprender a observar o seu pensamento, a sua realidade, sem reatividade. E reatividade é exatamente essa postura de apego e aversão, agarrar ou fugir, né? E uma vírgula aqui, para quem não assistiu o último episódio, o curso está disponível aqui na descrição. É um curso que você tem a condição de fazer ele de forma 100% gratuita por 15 dias, para você conhecer o curso e ver o que você acha. Não estamos vendendo chave no céu que não. Tenta, tá ali. Você deu 15 dias de garantia, né? 15 dias de garantia. Eu não falei isso de forma tão clara assim, mas tá aqui. Quem quiser conhecer o curso de forma 100% gratuita por 15 dias, você vai ter disponível todas as aulas do curso. É um curso 100% online. Você dá play no curso, escuta o Gustavo. O curso é muito... Eu editei o curso, Lucas mesmo editei o curso, então eu sou referência, eu posso falar de todos os episódios e eu coloquei isso na minha vida. Então, você explica de uma forma muito, muito, muito clara, e o fato dele ser digital, para mim, é uma coisa melhor. Eu prefiro ser digital, porque eu assisto da forma que eu quiser, aonde que eu quiser, anoto da forma que eu quiser, eu pauso e anoto e vou... E pratico, pauso. Inclusive, o curso, ele é um curso interativo. Então, é um curso que as pessoas vão viver enquanto você está ali falando. Não é um professor na sala de aula. Então, pessoal, literalmente, é só entrar aqui, vai ter o link, você entra no curso, vai estar 100% disponível, 100% de graça. É só você fazer uma pequena inscrição e não tem que cadastrar cartão de crédito, é só disponibilizar o e-mail, véio. Sabe? Então... Mas avisa também o seguinte, que não é só um curso teórico, não. Não é. Tem para casa... Tem que viver. Não, tem para casa. Para cada conteúdo tem uma indicação de um experimento que foi pensado e organizado na estrutura do curso para que a pessoa ponha em prática esse conhecimento. Sim. Tem que alertar isso. É difícil, mas e aí depois de 15 dias, se a pessoa decidir continuar, então ela compra o curso. Uhum. Perfeito. Exatamente. Acho que é justo. Justo? Muito bem. Show. Tchau, obrigado. Áudio Zen.